Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, vamos ver se de fato você já está vivendo debaixo da graça de Cristo. E para isso basta recorrer à leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 5 e no versículo 18, aonde disse Cristo: Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio passará da lei até que tudo se cumpra. Pergunta: os céus e a terra já passaram? Pois se isso ainda não ocorreu, isso testifica que a humanidade ainda está vivendo o pleno cumprimento da lei. Mas como assim os céus e a terra irão passar? Bom, isto ocorrerá quando você entrar no novo céu e na nova terra. Nisto podemos entender porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 4, está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, disse o apóstolo João. E Deus habitará com eles, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é a visão do reino dos céus. Quando passar o primeiro céu e a primeira terra, automaticamente você se verá na presença de Deus, no paraíso. Pois o novo céus e a nova terra é justamente o paraíso de Deus. Lá não existe morte, nem dor, nem pranto. Pergunta: por acaso não existe mais morte para você? Você não sente mais dor? Você não entra em prantos? Você não chora? Isso testifica contra você que você ainda não entrou no novo céu e na nova terra. Isso significa que você ainda está vivendo o pleno cumprimento da lei. Nisto podemos entender, porque no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, disse Pedro: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habitam justiça. Nada tem a ver com a morte de Jesus morrendo, sendo crucificado lá na cruz, ou com a ressurreição de Cristo lá na cruz. Pois do contrário, Paulo não teria dito: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e a nova terra, aonde habita a justiça. Veja bem, a justiça de Deus é a graça de Cristo. Não existe a graça de Cristo neste mundo. Pois, repito, disse Pedro: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. A graça de Cristo, que é a justiça de Deus, só habita no novo céus e na nova terra. Neste primeiro céu, nesta primeira terra, não habita a justiça de Deus. Não existe graça de Cristo aqui neste lugar. Por isto que disse Cristo: porque em verdade vos digo, até que este primeiro céu e esta primeira terra passem, de forma alguma, nem um i ou algum tio da letra passará até que tudo se cumpra. Não existe graça de Cristo neste lugar. A graça de Cristo se encontra no reino dos céus, meu querido amigo. Prova disso é que Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Todos os apóstolos estavam sofrendo, a morte era uma realidade para eles, pois somente não existe morte nem dor no reino dos céus. A graça de Cristo só está disponível na eternidade, não aqui na terra, meu amigo. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, acrescentou Paulo: E havendo rasgado o escrito de dívida que era contra nós. Quando? Não antes de cumprir toda a escritura. Sim, meu amigo, pois o mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Disse Paulo: Sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Paulo aprendeu que era da responsabilidade dele carregar sua própria cruz, pois disse Cristo: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Paulo, sendo um bom imitador de Jesus, carregou a própria cruz e disse ele: Fui crucificado com Cristo. Somente após a morte é que Paulo entrou na graça de Cristo, pois a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Nisso podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Somente quando Paulo passou pela morte e alcançou a ressurreição é que ele entrou nas regiões celestiais, no novo céu e na nova terra. Então,
Após a ressurreição, Paulo havia contemplado exatamente a graça de Cristo nas regiões celestiais, pois a graça de Cristo não está disponível na terra. E não estamos falando da morte do corpo, pois Paulo nem mesmo havia sido decapitado. Então, de que morte estamos falando? De que ressurreição estamos falando? Estamos falando da morte do ego, da remoção da mentalidade da carne. Pois disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Sim, após a ressurreição, Paulo disse, é Cristo que vive em mim. Paulo estava muito bem vivo aqui na terra. Porém, agora com a mente de Cristo, pois disse ele, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o fim da lei, pois o fim da lei é Cristo. Paulo estava vivendo debaixo da graça de Cristo aqui na terra. Mas ele não estava mais vivendo neste primeiro céu e nesta primeira terra, pois Paulo já havia adentrado ao reino dos céus, e o reino dos céus se encontra exatamente aqui dentro de nós. Pois disse Cristo, não vem o reino dos céus com visível aparência, pois o reino dos céus está aqui dentro de vós, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Enquanto você não for capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, você nunca entrará na glória, meu querido amigo. Para finalizar, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Livro de Colossenses 3:4 diz, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então, você terá passado da lei para a graça. Pois só está na graça quem é capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo.